Muito bem, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais um encontro da série Psicológica Joana de Ângeles. Nós vamos fazer uns avisos, poucos, sobre o nosso culto cristão no lar, toda quarta-feira, às 20 horas. Todos estão convidados a participar. E também as palestras virtuais públicas nas sextas-feiras, às 20 horas, portanto, no mesmo horário, na sexta-feira. Temas bastante interessantes acerca do Evangelho e da doutrina espírita, bastante esclarecedores, portanto, para nossas reflexões e nossa melhoria. Temos também, para as crianças, aos sábados pela manhã, por volta das 10 horas, as atividades online oferecidas pelo DIG. No nosso canal, ou no sítio do GAEB na internet, vocês encontram todos os detalhes sobre esses eventos. Basta entrar também no Instagram e temos todas as nossas aulas e os eventos online, todos à disposição no canal do YouTube do GAEB. Então, neste momento, nós vamos então nos preparar para a prece inicial, para dar início ao nosso encontro de hoje, já que nosso tempo é tão curto, né, para tanta reflexão. Vamos, então, juntar os nossos pensamentos num só propósito. Primeiro, agradecendo a Deus, o Criador, nosso Pai, e também a Jesus, nosso Mestre e amigo incondicional, que eles estejam presentes, nos protegendo, nos inspirando e nos abrindo o entendimento para os ensinamentos que serão trazidos na noite de hoje, que certamente irão repercutir na nossa conduta, nas nossas reflexões, povoando assim a nossa mente, o nosso coração, nos ajudando às conquistas perenes da alma. Com esses pensamentos, então, na certeza da presença dos amigos espirituais, secundando Jesus, sempre em nome de Deus, garantindo-nos o bom êxito, o bom termo dos nossos esforços, é que pedimos, portanto, a permissão para dar por iniciado o nosso encontro desta noite, rendendo graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. A palavra agora está com o Eurípides. É com você, meu irmão. Muito obrigado, Leris. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Nós falamos tanto sobre individuação durante todo o ano e hoje a gente vai entrar nesse tema com maior profundidade. Então, o tema da noite é a conquista da individuação. De todas as abordagens de individuação, sejam elas sociológicas, antropológicas, biológicas e mesmo psicanalíticas, a proposta de Jung é muito diferente e bem profunda. O processo de individuação, gente, é considerado o conceito central da psicologia junguiana, pois este processo é a realização do si mesmo, do self. Vale dizer que o movimento de olhar para dentro não tem nada a ver com individualismo, viu? Né? Com narcisismo, com egoísmo, ou seja, o indivíduo que rejeita os padrões sociais, que quer impor seus conceitos individuais. Como Jung chegou ao processo de individuação? Lá por volta dos seus 38 anos, quando ele começou a ter uma crise, talvez tenha sido devido ao rompimento, né, com Freud, pode ter sido também devido à Primeira Guerra Mundial, né, que começou em 1914, e também por situações emocionais. Ele estava passando por algumas grandes transformações, e vale dizer que são transformações necessárias ao nosso crescimento. Então, ele começou a se voltar para dentro de si mesmo. Ele sentia que alguma coisa faltava. Foram momentos de introversão e atenção aos próprios sonhos. Ele já era, vale a pena dizer para vocês, naquela época, uma pessoa bem-sucedida, era um médico respeitado, bem casado, né? Ele fora casado com a Emma,
já tinha filhos, né? 3 filhas e um filho, né? E passou depois a ter 5 filhos. E interessante que a 4ª filha dele, a Helene Orny, nasceu no mesmo ano que startou a Primeira Guerra Mundial. E ela desencarnou em 2014, ou seja, com 100 anos, né? Então, Jung, ele atendia aos pacientes, ele tinha livros publicados, então a vida dele exterior era normalíssima. Mas Jung sentia que faltava alguma coisa, gente. E aquilo causava-lhe uma ansiedade muito grande. E era como um chamamento. Então, Jung, ele pensava que a vida de relação estava ok, né? Então, devido a isso, ele resolveu volver, né? Entrar para dentro de si mesmo. Mas ele estava com receio que aquilo pudesse ser uma perda de sanidade mental, né? Ele é bastante precavido e pensou isso. Contudo, gente, o seu ego fez, mesmo assim, né? O seu ego fez uma busca pessoal para o mundo interior, ou seja, através da introversão, através da atenção aos próprios sonhos. Então, essa busca do ego é que simboliza o processo de individuação. Tudo isso, gente, redundou naquilo que se conhece hoje em dia, que finalmente, né, foi publicado em 2009, o livro Vermelho de Jung, contendo todas as suas obras, né? Então, tudo que aconteceu depois desse evento, gente, que aconteceu com Jung, ele surgiu daquelas imagens interiores, né, que ele deixou fluir, né, deixou simbolizar. Então, houve um crescimento muito grande dele. E ele entendeu quem era Jung, né, de uma forma mais profunda. Vale ressaltar que a crise dele nunca o atrapalhou de trabalhar, viu? Nunca o atrapalhou de trabalhar. Ele nunca deixou de desempenhar o papel que era esperado por ele. Então, do confronto de Jung com ele mesmo, nasceu muitas coisas boas da psicologia analítica. Nasceu a técnica da imaginação ativa, que ele começou a fazer com ele mesmo, né? Imaginação ativa, que nós já falamos aqui, Lelis já falou muito no nosso curso, que nada mais é do que entrar em contato consigo mesmo e se confrontar com essas imagens simbólicas que existem no inconsciente, que, trazidas à tona, fazia com que fossem vistas também pelo ego. Tudo isso, então, começou ali. Mas aqueles acontecimentos ainda não estavam nomeados como técnicas, tá? Nem como teoria, nem como nada, simplesmente como vivências. Então, tudo foi importante para ele, pois foi o momento que Jung passou a ser Jung. Passou a ter essa obra que é a psicologia analítica, né? Então, o que se vê dele antes desses acontecimentos ainda está muito misturado com a psicanálise freudiana, com outros trabalhos que ele tinha pré-freudianos, né? Pré-Freud. Então, o Jung empreendeu, gente, o processo de individuação nele. Empreendeu a sua jornada de conhecer quem ele era de fato e qual era a sua missão no mundo. O interessante foi que, no início, Jung disse que o processo de individuação é para aquelas pessoas que têm possibilidades, que têm capacidades de empreender. Tipo assim, ele e alguns pacientes. Era quase que como pessoas super capazes que têm capacidade de empreender o processo de individuação. Então, era um processo, segundo ele, para um público muito restrito. Inicialmente, a ideia dele era essa. Então, esse processo ocorreria a partir de quê? De que data? A partir da meia-vida, quando o homem, já tendo construído sua vida de relações de modo satisfatório, volta-se mais para seu mundo interior, em busca de resgatar aquilo que foi abandonado e ficou à margem da realização do ego em sociedade. Segundo o mestre de Zurique, a primeira fase da existência humana, gente, é dedicada ao desenvolvimento e à formação do eu, do ego. São as conquistas materiais, as conquistas egóicas, aquelas conquistas para fora.
Posteriormente, a partir dos 40 anos, Jung colocou, gente, essa idade, de repente, por causa da expectativa de vida de sua época, né? Segundo ele, tem início, então, o crescimento que conduz o ser à conquista de si mesmo, né? De si mesmo psíquico integrado. Então, depois de algum tempo, ele percebeu que todo ser humano que quiser tem possibilidade quase que latente intrínseca, né? Intrínseca de promover a individuação. Então, ele pode, se ele quiser, promover o seu processo de individuação. Agora é o seguinte, ele deixa bem claro que a pessoa tem que querer ter esse processo de individuação. Se ele quiser, ele pode. Mais adiante, já no fim, né, já quase no fim da sua vida aqui entre nós, ele disse o seguinte: queira ou não queira, você vai entrar no seu processo de individuação. Porque a individuação, gente, é inexorável, é inevitável. Então, para ele, no início, a individuação se restringia a um público com capacidades até intelectuais, etc., restrito. Depois passou para um novo público-alvo, até chegar à conclusão de que, no final da sua vida, todo mundo, né, queira ou não queira, está em processo de individuação. O rompimento entre o ego e o inconsciente é o que nos fala Marlon Heigdal no livro Espelhos da Alma, no capítulo 9. Falar de individuação é necessário, afinal, o homem definitivamente está desconectado de si mesmo, de si. Os consultórios de análise estão repletos de pessoas buscando se conhecer, reencontrar a si mesmas, resultado do rompimento interno e da falta que sentimos de algo maior, profundo e verdadeiro. Então, gente, vivemos as consequências da negação do inconsciente. A grande maioria vive assim, infelizmente. O ego, no auge do seu poder adoecido, vamos dizer assim, tenta determinar que o homem é somente aquilo que pode ser visto, apalpado e testado, e tudo o que foge à sua compreensão e ao seu controle não merece consideração. Em contrapartida, os grandes estudiosos da saúde mental, como Freud e Jung, apresentaram o inconsciente e mostraram-no como algo muito importante e necessário para se compreender, né, para a compreensão do ser. Então, se hoje vivemos uma sociedade neurótica, é porque vivemos a desunião com nós mesmos. Irá nos dizer o Stein, lá no livro Jung, O Mapa da Alma, no capítulo 8. Então, para Jung, gente, a neurose tem sua causa na recusa em assumir tarefas de desenvolvimento, o que significa uma ruptura do diálogo entre o ego e o inconsciente. E Joana corrobora isso dizendo que a existência terrena tem uma finalidade primordial e impostergável, que é a unificação do ego com o inconsciente, onde se encontram adormecidos todos os valores jamais experienciados e capazes de produzir a individuação. Está lá no livro Em Busca da Verdade, no capítulo 4. Dependendo de como vivemos a busca pela inserção e adaptação, pode-se acreditar que isso, gente, é a vida e que o mundo externo é tudo, abandonando o mundo interior. Se assim nos comportamos a partir de determinado momento, essa vida interior não vivida começa a exigir mais espaço em nós. Apesar de que o enraizamento, gente, do eu no mundo e o fortalecimento por uma adaptação o mais adequado possível, são de suma importância. Entendendo assim que iniciar a individuação, gente, como objetivo maior a ser alcançado, poderá ser concomitante ao mesmo tempo, né, que empreendemos esforços pelas aquisições e realizações do mundo exterior.
Ou seja, o processo de individuação, ele se dá pelo mergulho interior, mas também pelo contato com o outro, né? Porque ambos nos auxiliará de sobremaneira nesse processo de autorrealização. Individuação. Em termos psicológicos, a individuação é um processo, uma aproximação em direção ao centro, e não um lugar específico a ser conquistado. É um caminho, uma meta, um direcionamento ou uma postura frente à vida, irá nos dizer Marlon Hegdal, nesse capítulo 9 do livro Espelhos da Alma. A vida, caros irmãos, é transformação. Por isso mesmo a crise, os conflitos, podem significar busca, podem significar desejo de mudança. Em linhas gerais, podemos afirmar que, nas reflexões de Jung, o grande psiquiatra, né, as relações do ego com os conteúdos do inconsciente desencadeiam, gente, um desenvolvimento ou uma verdadeira metamorfose, né, da psique, como um todo. E a isso ele denominou de processo de individuação. Na obra Aion, nos diz Marlon Hegdal que no estudo sobre o simbolismo do si mesmo, Jung define individuação como o processo de formação e particularização do ser individual. Percebemos, assim, que o caminho da individuação é um encontro profundo com nós mesmos, com a divindade que nos compõe, com a essência que somos, o espírito eterno que somos. Por isso que o processo de individuação é uma oposição à aparência, ao materialismo e ao individualismo. Oposição ao materialismo, nos diz Marlon Hegdal. O estudo da individuação vem atestar que, enquanto não ouvirmos, contatarmos e atendermos o chamado de nossa alma, mesmo possuindo tudo no mundo, nos sentiremos vazios de nós mesmos. Quando estudamos a individuação, nos sentimos impelidos ao desenvolvimento da alma, da nossa alma, pois individuação é a busca pela totalidade existencial. E isso é, em última instância, uma oposição ao materialismo, que tantas vezes Allan Kardec combateu e solicitou que destruíssemos. Vivemos, caros irmãos e queridas irmãs, dias de um materialismo aferrado, que não é percebido por fazer parte da vida de quase todos nós. O comum, infelizmente, é visto como normal ou natural, e até esperando, né? É, vamos dizer assim, a patologia da normalidade, a normose, que tanto Leles tem nos alertado e falado para nós aqui no curso. A individuação é oposição ao materialismo, porque privilegia o cuidado interior, o desenvolvimento da transcendência, da superação do convencional e do supostamente adequado para atendimento das necessidades da alma. O encontro com si mesmo é transcendência do ego, assim como a vivência espiritual é transcendência da matéria. Vejam bem, não estamos fazendo apologia para que se deixe a vida material, não, né? O próprio Evangelho, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, nos alerta sobre essa questão de que devemos usufruir dos bens materiais com moderação, com racionalidade, com harmonia, mas jamais olvidando que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. E os bens que levaremos conosco são esses. São os conhecimentos intelectuais, é o desenvolvimento do sentimento, do coração e nosso crescimento moral. Oposição ao individualismo. Individuação é um processo interno e, ao mesmo tempo,
de total relação com o outro, a conquista da totalidade que somos inclui o ser social, conectada a tudo e a todos. Aristóteles já dizia: o homem é um animal político, o homem é um animal social, carece de viver em sociedade. Isolados, gente, nós gestionamos, não evolvemos. Então, o contato social é de suma importância para que possamos desenvolver, né, o nosso processo de individuação. E Marlon Heigl nos diz que devemos estar alertas para não confundirmos, tá, individuação com individualismo ou desconsideração pelo mundo e pela sociedade. Tem muita gente boa se preocupado com o processo de autorrealização, mas que esquece suas obrigações odiernas do dia a dia, suas obrigações com a família, com a sociedade, com o trabalho, com o outro. O que se quer não é isso. O que se quer é que cresçamos juntos, não só pelo mergulho interior, mas também pelo contato exterior, através das relações sociais. Então, individualismo, segundo o dicionário, quer dizer tendência, atitude de quem revela pouca ou nenhuma solidariedade e busca viver exclusivamente para si. É o chamado egoísmo. É uma teoria que privilegia o indivíduo em detrimento da sociedade. Já a individuação, como apresenta Jung, não está orientada contra a norma coletiva, mas orientada apenas de outro modo. Assim, gente, o ego não precisa se opor à sociedade, e sim que ele deve ser regido por um novo paradigma. A partir do momento que nós startamos o processo de individuação, muda completamente a nossa vida. Nós vamos deixar de lado paradigmas arcaicos e carcomidos, antigos, vamos aderir a novos paradigmas, novos padrões. Temos que nos contextualizar com relação ao que está acontecendo no mundo, principalmente no mundo interior e no mundo em nosso derredor, para que possamos tomar as decisões plausíveis que vão nos auxiliar nesse processo de individuação. Com o processo de individuação, somos levados a uma valorização natural das normas vigentes e aceitar o comum, a interação social. Individuação, gente, quer dizer maior responsabilidade pelo que eu sei, né? E pelo que eu sou também, em detrimento dos complexos dos outros, em detrimento das alienações e fugas que pululam por aí em nosso derredor. Por isso, Joana de Ângeles explica que a busca da individuação é também a maneira psicológica de encontrar-se o melhor meio para o bom relacionamento com si mesmo, com o self, com o outro, com a sociedade, enfim. Mas alertamos, encontrar-se consigo não pressupõe o isolamento, mais uma vez falamos, ou distanciamento da sociedade. Isso seria uma forma de alienação. A mentora continua sua explicação nos seus livros, mostrando que a justificativa de afastar-se do mundo para encontrar Deus oculta, na verdade, caros irmãos, um forte conflito em relação ao próximo. Atentemos quanto a isso. Tá? Individuação não é isolamento. Individuação é mergulho interior que vai nos auxiliar também na relação com o outro. Porque todos nós precisamos uns dos outros, né? Precisamos auxiliar e sermos auxiliados nesse processo de crescimento, de melhoria, né? De autorrealização, de individuação. Individuação e espiritismo. E Marlon Heigl ainda irá nos dizer: o processo de individuação proposto por Jung significa para nós, espíritas, retomarmos o percurso de nossa evolução moral, de onde paramos. Como espíritas, entendemos que os teóricos da psicologia analítica identificaram o ser humano, no ser humano, na verdade, gente, algo maior que suas experiências pessoais, atuais, expressando de outra forma o que entendemos como experiência das vivências passadas. Eles atribuíram ao inconsciente coletivo, já estudado aqui no nosso curso,
tudo aquilo que extrapola ao vivido atualmente, e formalizaram, assim, uma forma de estudar esse mundo pré-existente e constitutivo do ser. Porque, na verdade, o nosso inconsciente coletivo se expressa através do nosso inconsciente social, através dos complexos, que vão influenciar sobremaneira a nossa consciência, sobremaneira o ego que somos. E Marlon Reigton nos diz que, considerando as vivências pretéritas, desavisadamente, poderíamos supor que individuação seria o processo de acessar os conteúdos das vidas passadas e nos tornarmos quem éramos nas anteriores existências. Isso seria a pura repetição de nossas antigas condutas. Isso não existe. Então, essa ideia seria um erro absurda, vamos dizer assim, e negaria a lógica evolutiva da reencarnação. Porque a cada reencarnação, conforme nos fala a doutrina espírita, o espírito jamais retrograda. Ele pode estacionar um pouquinho, mas mesmo nesse estacionamento ele está evolvendo. Porque, na verdade, Deus nos oferece uma nova oportunidade, em um novo contexto, com experiências diferenciadas, para a nossa evolução e transformação moral. Então, a lucidez a respeito dos arquétipos, já bem estudados aqui no nosso curso, que influenciam as nossas vidas, ou poderíamos dizer, das realizações das reencarnações passadas, geram uma transformação profunda no ser, agora mais consciente de si e do seu caminhar. Como Lelis já falou em encontros anteriores, nós já fomos personalidades. E essas características, esses pendores, esses atributos dessas personalidades não se perderam. Eles se patenteiam na tua reencarnação, na individualidade que somos e na personalidade que estamos passando como ego. Então, a individualidade está crescendo. Né? Nós jamais retrogradamos. Estamos evolvendo, queiramos ou não, como um processo de individuação, conforme Jung falou. Queremos ou não, esse processo foi startado. A partir do momento que estamos aqui reencarnados, esse processo startou. Estamos passando por ele. Agora, se nós quisermos contribuir pela nossa vontade, pela nossa iniciativa, muito mais fácil será para nós o desenvolvimento esse processo, né, de individuação em cada um de nós. Então, em outras palavras, precisamos saber de onde viemos, para compreender para onde poderemos ir. E a individuação nos auxilia sobremaneira a isso. Porque cada reencarnação, caros irmãos, é parte de um processo contínuo, do todo que se chama evolução. Nós somos criados simples e ignorantes, ou seja, sem saber. A partir do momento que se nos apareceu a consciência, que deu origem ao nosso livre-arbítrio, startamos esse processo de evolução da consciência. Então, a cada reencarnação, nós estamos evolvendo, estamos crescendo. Portanto, o contato com o inconsciente proporciona a comunhão entre o que fomos, o que somos e o que seremos, sem saltos, tá? A evolução não dá saltos. Tem muita gente boa adentrando, conhecendo o espiritismo, adentrando a doutrina espírita, o centro espírita, e querendo ser santo de hoje para amanhã. Isso não acontece, né? A evolução não dá salto. Devemos fazer as coisas com parcimônia e paulatinamente, pouco a pouco, dentro das nossas possibilidades e boa vontade. Podemos, então, compreender que a individuação está ligada a assumir quem fomos, quem somos até aqui, e equacionando com a submissão, né, aos nobres valores que estão latentes em cada ser que somos. Coragem, fé e humildade. Individuação, nos fala Marlon, é também um processo de humildade. Não é uma postura de anulação, de ausência de vontade, de indiferença. O ego não é aniquilado ou diminuído no processo de integração. O que entendemos com a psicologia analítica é que as suas fronteiras se tornam mais flexíveis. Num caminho de descoberta do inconsciente, quando o ego começa a perceber que é apenas uma pequena parcela de toda a psique, há sempre um choque ou um deslumbramento. Por isso, a individuação é também uma questão de fé. Não uma conquista a ser reconhecida e aplaudida por ninguém,
É um processo silencioso, interior, árduo e sofrido, porém, ao mesmo tempo, libertador. Não é mesmo? Viver, gente, o si mesmo, o self, não elimina o sofrimento. Nós sabemos disso da vida, porque nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito, à lei de ação e reação, sofrendo as provações que a vida se nos impõe, as expiações que a vida se nos impõe, para que possamos nos libertar. Precisamos primeiro, então, assumir que ainda não somos um todo integrado, que nosso funcionamento psicológico atual ainda é fragmentado, infelizmente, né? Nós estamos ainda mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada, bem o sabemos. Mas isso não deve ser motivo de desânimo, não. Nós somos seres eternos. A nossa estada aqui na matéria é rapidíssimo. Sei o que são 100, 70, 80, 90, 100 anos aqui na gleba terrestre, em relação à eternidade que somos, que temos, né? Então, vamos trabalhar nesse processo de individuação. Precisamos ter coragem para, como simboliza Joana, mergulhar no abismo de nós mesmos, sem traumas, sem choques, sem ansiedades ou inquietações. Por isso, caros irmãos e queridas irmãs, individuação é, antes de tudo, um exercício de coragem, fé e humildade. Somente assim, assumindo a pequenez que estamos, é que poderemos permitir viver e sermos governados pela divindade que somos, pela essência que somos, pelo self, espírito eterno que somos. E Marlon e Joana de Anjos, na verdade, agora, no livro Triunfo Pessoal, lá no capítulo 4, no item intitulado Fugas da Realidade, irá nos dizer: a individualidade é um convite severo ao ser humano, que deve aprofundar reflexões em torno da sua existência como ser real e não imaginário ou fugaz, que é construtor das próprias realizações e que responde pelas consequências mórbidas da conduta irregular. No início da sua individuação, nos diz Marlon, o ser humano pouco discerne sobre o que é a realidade. Nele permanece uma vaga percepção do que é real em relação ao que é imaginário. Então, a pessoa vivenciando mais a sensação que lhe predomina no comportamento, o pensamento que a convida à reflexão, o sentimento que expressa de acordo com o nível de consciência. E a mentora de Divaldo, gente, fala que a intuição que capacita para voos mais elevados, muitas vezes a aturde nas fases ou nas faixas dos desejos tormentosos ou nas frustrações, quando os mesmos não são realizados. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Nós não podemos desanimar, uma vez startado o processo de individuação, pelo nosso querer, de pararmos com isso. Ah, não, isso não é para mim, vou deixar para a próxima reencarnação, eu sou eterno mesmo, hoje eu não consigo ainda me ver livre dos prazeres, do materialismo, dos prazeres da vida que a vida me oferece. Vejam bem, nós estamos fazendo apologia, né, a que não se cumpra, se usufrua dos prazeres materiais, não. Né? Pelo contrário, nós temos realmente que trabalhar, estudar, tentar adquirir o máximo que pudermos para o nosso benefício e benefício do outro. Mas sem nos apegarmos, para que possamos, quando desencarnarmos, quando volvermos para a verdadeira vida, né, realmente levarmos conosco, não o nosso carro, a nossa televisão, nossa casa, nosso emprego, nosso amigo, nossa esposa, nosso filho, nosso neto, nosso cônjuge, não, mas levar os bens intelectuais, os bens morais e os bens espirituais. Inconscientemente, gente, muitas vezes a pessoa dá fugas, né, da realidade, apoiado nos conflitos que decorrem das experiências transatas. Isso pode acontecer. São procedentes, né, de outras reencarnações. Então, buscando complementação para o que se sente falta, na entrega, às vezes sem relutâncias, aos apelos angustiantes, né, do prazer, vamos dizer assim, hedonista, né, da libido desenfreada. Então, diversos mecanismos de fuga da realidade se nos apresentam, convidativos, né, bem o sabemos,
desde a transferência de culpa, a introjeção das responsabilidades, a projeção da imagem desgastada, a complementação fantasiosa e, sucessivamente, a necessidade de cuidadora. Há necessidade, sim, tá? Devido tudo a isso, essas fugas psicológicas, e nós temos que querer, não podemos deixar de querer, dessa necessidade que vamos passar a ter de um atendimento psicoterapêutico. E, nesse caso, com certeza, quando as pessoas descambam para as fugas contumazes, se faz necessário esse atendimento psicoterapêutico. Porque esse atendimento vai auxiliar a pessoa a se autodescobrir-se, a identificar as heranças pretéritas que assomam do inconsciente individual, muitas das vezes com caráter punitivo. E quando isso acontece, a tendência da pessoa é fugir, é pela fuga existencial. E a fuga existencial pode levar, e leva com certeza, a vários problemas somáticos, a várias doenças somáticas, que vai pouco a pouco acabando com o nosso soma, com o nosso corpo, levando a pessoa até a desencarnação. Então, temos que buscar, gente, os meios de nos libertar dessas fugas, né, espetaculares, muitas vezes inconscientemente elaboradas, mas que muitas vezes, temos que atentar contra isso, nos tornam dominadores. E elas também podem nos dominar, né, nos nossos dias existenciais. Então, Joana de Ângeles nos diz que a necessidade de superar a ilusão, de vencer a fuga da realidade, mediante bem orientada psicoterapia, conduzirá a pessoa a descobrir quem realmente é e quais são, legitimamente, os objetivos existenciais que deve buscar. Então, faz-se necessário, caros irmãos, portanto, harmonizar-se o sentimento com o pensamento, a sensação com a intuição, em um processo de identificação de valores de cada qual, né? E se constituirá com certeza, a fim de que se realize a individuação. Estava lembrando agora, quando eu estava lendo esse trecho da Joana de Ângeles, que Jung, né, no livro Tipos Psicológicos, identificou 4 funções psicológicas fundamentais que Joana elenca aqui nesse trechinho dela, que é o pensamento, a sensação, né, o pensamento, o sentimento, a sensação e a intuição. Está lá no livro Tipos Psicológicos. Fugas da realidade. E Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, no capítulo 4, irá nos dizer: a viagem na busca da identidade, da individuação, conscientiza o ser de que, para alcançar luz, é necessário superar as trevas, que frequentemente surgem pelo caminho, as heranças inevitáveis dos comportamentos pretéritos. Para encontrarmos a luz, necessário se faz um encontro com a sombra que habita em nós, com a viagem na busca da identidade. Os indivíduos, caros irmãos, tornam-se mais seguros de si mesmos, portadores de melhores recursos na saúde, ficam robustecidos de forças para enfrentar o quê? Para enfrentar as vicissitudes, para enfrentar as adversidades da vida, as ocorrências agressivas que se nos aparecem, não derrapando para o fosso da desistência, da luta, para envolvimento nos tecidos fortes e sombrios da amargura. Infelizmente, muitos irmãos, no uso do livre-arbítrio, e muitas vezes também sofrendo influências espirituais, descambam para essa fuga existencial. Somente então, gente, através do enfrentamento da realidade que é que, pouco a pouco, nos proporcionaremos a paz sonhada, a paz buscada, né? Nós somos construtores da nossa própria felicidade, da nossa própria paz. Então, nos tornaremos, assim, de indivíduos realmente plenos, se assim o fizermos, se assim o agirmos. E Joana de Ângeles, para findar,
nos fala no livro Psicologia da Gratidão, no capítulo 11. Conquista da individuação e da gratidão. A gratidão é um momento de individuação, quando o ser humano recorda o passado com alegria, considerando os trechos do caminho mais difíceis que foram vencidos, alegrando-se com o presente e encarando o futuro sem nenhum receio. A individuação é a conquista mais expressiva do processo evolutivo do ser humano. Quando nós, meus irmãos, nos dermos conta de que necessitamos abandonar as faixas menos harmônicas por onde transitamos, aspiraremos pela conquista da individuação. E com certeza todos nós aqui no curso estamos buscando isso, né? Por isso que o subtítulo é Em Busca da Iluminação Interior. Série Joana de Ângeles, Em Busca da Iluminação Interior. No fundo, todos nós queremos isso. Então, exercitando-nos na sublime arte do amor a Deus, ao próximo e certamente a nós mesmos, abandonando o egotismo e vivenciando o altruísmo, a alteridade, nos pondo no lugar do outro, como forma segura de realização plena, no rumo da gratidão. A gratidão, portanto, caros irmãos, abrange os sentimentos que dignificam os seres humanos que somos nós e nos tornam merecedores de felicidade, ou da felicidade que tanto buscamos. Quando estarão instalados no íntimo, o reino dos céus, conforme proposto por Jesus, o maior psicoterapeuta da humanidade. Portanto, o que se busca é esse estado luminoso de samadhi, de reino dos céus, na sua forma mais sublime, mais profunda, que só se vê nas grandes vultos da humanidade. Então, em uma análise mais simplista, pode-se asseverar que a individuação é algo semelhante à autoiluminação dos místicos, ou a conquista do reino dos céus, né, proposto por Jesus, quando o indivíduo se liberta das exigências, né? Das exigências imediatistas. De quem? Do ego. Para se transformar, vamos dizer assim, em um mar de amor, em um oceano de amor, de tranquilidade, passando a vivenciar experiências emocionais superiores, tendo nas vivências emocionais negativas molas propulsoras que vão nos auxiliar também nesse crescimento. Então, nós passaremos assim, agirmos uma vida sem tormentos nem ansiedades. Isso é fácil? Não é. Não é fácil, não. Mas também não é impossível. O Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a fé o será, né? A fé profunda. Então, gente, a gratidão enriquece a vida de beleza e de alegria, porque com a sua presença em nós, tudo passa a ter significação enobrecida, ampliando os horizontes vivenciais de cada um de nós, daquele que cultiva, né? Que cultiva a gratidão como recurso de promoção da vida em todos os sentidos. Portanto, caros irmãos e queridas irmãs, sejamos gratos. A gratidão também nos leva à individuação e nos auxilia muito a startar todo esse processo de autorrealização, que é a proposta do nosso encontro de hoje. Terminamos assim, então, a primeira parte de nosso encontro. Vamos passar agora a palavra para os nossos irmãos, para que possam fazer as complementações necessárias, as perguntas, as colocações que acharem que cabem no encontro de hoje, nessa primeira parte. Boa noite, gente. Eu queria, assim, é tanta coisa, né, que foi nos direcionada hoje, mas eu queria ressaltar esse processo de individuação como esse processo difícil de enfrentamento da gente para com a gente mesmo, né? A gente se olhar, mas é um processo que faz-se necessário, e o que eu achei mais interessante é que é um processo difícil, doloroso,
é árduo, requer de nós mesmo a disciplina, mas ele é extremamente libertador, né? Então, essa fala, ela me trouxe exatamente aquela sensação de que, enquanto eu me enxergava como alguém na vida que não era grata pelo processo de construção, pelo percurso que eu construí até aqui, e pelo percurso que eu continuo construindo, né, permanentemente, é muito importante essa gratidão, a gente olhar para a vida, entendendo que tudo que nós vivenciamos era o melhor que podia ser para a gente mesmo, né, em relação às questões familiares, em relação aos dilemas que a gente tem, porque muitas vezes a gente fica muito preso, né, a um passado de dor, ou de dor que a gente provocou, ou que a gente vivenciou, ou as duas coisas juntos, e isso vai aprisionando a gente, é como se a gente negasse toda a trajetória que a gente tem. Quando a gente começa a se perceber nesse processo, né, de melhoramento, a gente vai dando ênfase a esse sentimento de gratidão. E aí, é o que você colocou, a gente vai serenando, a gente vai dando valor à vida, o que tem valor, e o que tem valor também passa pelas questões materiais, mas a gente tem sempre que ter essa questão da gente não se escravizar às conquistas externas, né, porque um dos slides que você mostrou para a gente tem lá o sombreado, né, do corpo humano, e nessa altura aqui tem uma porta e um cadeado. E é essa a sensação que eu tenho mesmo, que a gente recebeu essa chave, mais do que receber a chave, a gente está destravando esse cadeado e a gente está mapeando a nós mesmos, né, os nossos sentimentos, as nossas impressões, e a partir dali a gente vai se situando melhor, não só com a gente mesmo, mas também com o outro, porque se eu me relaciono melhor comigo mesmo, consequentemente eu altero a qualidade de vida com o outro, né? Isso mesmo, Mariana, você resumiu bem toda a fala inicial. Parabéns. Assim, às vezes eu acho assim, um passo tão difícil e, ao mesmo tempo, assim, tão complicado, sabe, esse negócio de entrar a individuação dentro de ti, porque parece que tem certos cantos no meu pensamento que são como se fossem lodaçais, pântanos. E o medo maior é eu pisar nesse pântano e não conseguir tirar mais os pés de lá, e ficar presa, sabe? Naquele sofrimento que eu passei, naquela dor que eu senti, ou então naquela culpa. Entendeu? É mais ou menos isso. Sim, Raimundo, entendi o que você quis dizer. Gente, esse encontro, né, com a nossa sombra, não é fácil, não. Mas nós temos condições de confrontá-la, tá? Com certeza, se a gente for, se nós formos nos preparando, pouco a pouco, através do estudo e também da prática, da vivência evangélica, né, da meditação, enfim, nós vamos pouco a pouco abrindo, né, como a Mariana falou, essa portinha do nosso interior, onde está lá escondida a nossa sombra, porque a partir do momento que nós nos confrontarmos com ela, né, tentar encontrar uma forma de amenizar o conteúdo que lá está, de diluir esse conteúdo pouco a pouco, é que a gente vai vencendo esses lodaçais que a gente vai encontrar, né? Eles existem, viu, Raimundo, mas para serem diluídos. E para você conseguir fazer isso, você não pode fugir. Cedo ou tarde, você vai ter que confrontar, né? E por isso que você tem que se preparar pouco a pouco, e o processo evolutivo é lento. Por isso que a gente fala, ninguém se torna santo de hoje para amanhã. O primeiro passo, Raimundo, é você querer. É dizer, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero me autoconhecer, eu quero confrontar com a minha sombra devagarinho. É claro que numa encarnação nós não vamos entender toda a nossa sombra. São muitos conteúdos de diversas encarnações que ali estão. Agora, guardemos, para que cheguemos ao selfie, temos que passar pela sombra. Infelizmente, temos que passar pela sombra e tentar realmente transformar essa sombra densa que existe ainda dentro de nós em uma sombra dourada, conforme nos fala Divaldo Franco. Mas todo o processo é lento.
primeiro passo é querer. E o segundo passo virá paulatinamente com os desafios que cada um enfrentará em sua vida. Mais alguém, gente? Então, sem mais delongas, passaremos ao nosso querido Lelis para que ele dê prosseguimento à segunda parte de nosso encontro de hoje, a conquista da individuação. Então, novamente, boa noite a todos. Obrigado, Eurípides. Boa noite a todos os participantes, a quem nos vai assistir posteriormente. Vamos preparar aqui os nossos slides para que a gente comece a nossa conversa, então. Isso, muito bem. Eu vou abrir aqui a minha câmera também. Bem, meus amigos, vamos começar. Nós estamos falando aí de individuação já tem um bom tempo. Mas hoje o estudo é específico. Claro que nós não vamos conseguir aprofundar nesse tema tão complexo, tão profundo, tão amplo, melhor dizendo, em 1h30 de reflexões. Claro que não. A nossa intenção aqui é estimular-nos a continuar a leitura desse como dos outros temas que vimos nos encontros anteriores. Aliás, é esse o objetivo das aulas, dos encontros da série psicológica Joana de Ângeles, que nós nos sintamos estimulados a aprofundar na leitura do capítulo inteiro. Assim, não deixaremos acumular os tópicos, os temas abordados e ficaríamos assim apenas na superfície. É bom aprofundar, já que o desejo, o objetivo de cada um de nós é exatamente encontrar essa libertação, essa chave, e sairmos da alienação. E a alienação é exatamente, nessa conotação, nesse contexto, é o oposto à individuação. Enquanto não alcançarmos, enquanto não realizarmos a individuação, estaremos alienados. Ou seja, é uma espécie de dissociação, desconexão do nosso verdadeiro ser, do ser verdadeiro que somos. É sempre bom lembrar que o ego, é bom que se fixe em nosso conhecimento o conceito de ego, do ponto de vista da psicologia tradicional e da psicologia espírita. O ego é essa instância mais rasa, mais próxima, mais externa, com mais contato ao mundo exterior. Então, como estamos, através do ego, projetados para o mundo exterior, isso acaba nos impedindo ou nos desconectando da nossa natureza íntima, do ser imortal que somos, e, portanto, do self, na linguagem de Carl Gustav Jung, e sinônimo de espírito, na concepção espírita, ou cristã, né, tradicional, absorvendo aí todas as doutrinas, não só o espiritismo. Então, as atrações, as distrações e também as ilusões em maior número nos impede esse olhar para dentro. A Raimundinha falou aí da dificuldade que é de todos nós de estabelecer essa conexão com a intimidade do ser imortal que somos. Porque nós estamos sempre assim, alienados pelas questões mundanas, pelos interesses materiais, pelas imposições sociais, pela cultura do consumismo, da competição, e tudo isso que nos rodeia na atualidade e sempre, em todos os contextos da humanidade. Então, sigamos
Deixa eu trazer para cá o comando. Muito bem. Costumo dizer, ultimamente, adotei uma fala que me foi inspirada. Se for da autoria de alguém, eu desconheço. Por enquanto, eu estou dizendo que é da minha autoria. Vamos prosseguindo, sem pressa e sem pressão. Ultimamente eu tenho dito, porque eu mesmo me pressionava muito. Então, aqui nosso encontro é tranquilo. Nós vamos falar aqui o que for possível falar dentro do tempo que nos foi disponibilizado, tá certo? Então, gente, eu fiz até uma propostazinha inspirada, esse que vocês estão vendo aí, a palavra individuação. Eu gostaria de ouvir alguém aí mais perspicaz, ou mais curioso, ou mais rápido do que os demais, que pudesse descrever para mim qual a intenção dessa palavra individuação em quadradinhos aí. O que faz vocês pensarem? Quem quiser, pode abrir o microfone e falar, sem medo de errar, tá bom? O que é que você entende com essa disposição das letras da palavra individuação aí, da forma que está sendo apresentada? Diga para mim. Alguém? Aqui a gente pode... Isso. Para mim, a individuação seria, como eu estou entendendo, é aquele retorno para dentro de nós mesmos, vigiar... Não, Raimundinha, só um minuto. Eu me refiro à forma como a palavra está colocada aí no alto do slide, tá vendo? Que tem cores diferentes. Tem cores diferentes, elas estão divididas, fragmentadas. O que você entende disso aí? Você entendeu alguma mensagem intrínseca, subjacente? Eu acho que não. Eu só achei Não, bonito, né? só. Achou bonito? Já é alguma coisa. Já nos bonito. deixa assim, já nos deixa recompensados. Obrigado. Chama a atenção, né? Destaca. Muito bom. Lelis, me passa muito a ideia da individualidade, da cor que cada um tem, dando sentido ao todo, não é? Porque a gente tem a separação das letras num colorido diferente, mas fazendo cada um o seu papel, tendo cada um a sua importância para o somatório, para a gente ler individuação. Então, são partes que se juntam para um todo maior. Maravilha. Maravilha. Mais alguém? Sim, Lelis, e também, por exemplo, ressalta, Carmen falando, ressalta muito o sentido, né, do indivíduo e de uma ação desse indivíduo. Uhum. O convite a uma ação, né? Uhum. Muito bom, muito bom. Mais alguém? Fique à vontade, gente. Pode falar. Tudo bem. Eu agradeço às duas, a Mariane e a Carmen, e a Raimundinha, as três, né? Desculpa, pela participação. E vocês foram geniais. É isso. A arte comunica. E, a gente adora a arte, né? Nós amamos a arte. Eu amo a arte. Então, a descrição de vocês foi perfeita. Observe que o indivíduo que aparece 3 vezes no contexto aí é o I. Ele não muda, ele é sempre o I, na mesma cor, ele não perde sua individualidade por fazer este ou aquele papel. Onde ele for colocado, ele vai desempenhar o seu papel. Ele está individuado. Assim como ocorre com a letra D, aparece 2 vezes. Mas nas 2 vezes ela é a mesma. Está individuada. Cada letrinha aí representa nós. Só que no nosso caso, o nosso contexto é a humanidade. Eu, um ser, você, outro ser, compomos a humanidade. Mas cada um é um. E devemos nos conscientizar disso, de que nós temos as nossas próprias características
únicas. Deus jamais fez dois iguais. Podemos encontrar muitas semelhanças, muitas, a ponto de garantirmos que fulano e cicrano são iguaizinhos, mas não são. Não são. Nem os gêmeos univitelinos, nem mesmo eles. E, na maioria dos casos, eles são extremamente diferentes um do outro. Isso nos leva à reflexão do nosso papel. Qual é o nosso papel no teatro da vida? Como eu faço para me encontrar e deixar de ser cópia para ser autêntico? Então, vamos ler. A personalidade, de acordo com Jung, trata-se de um sistema que vai se diferenciando dentro de si mesmo. Observe, vamos devagar. O sistema começa com uma simples estrutura e vai se tornando uma estrutura complexa, assim como uma larva que atravessa um processo extremamente doloroso até se transformar numa bela borboleta. Daí a razão por que nós estamos aí com essa criatura linda, essa borboleta incrível, que foi um lagarto. Ela foi um lagarto. E esse lagarto, um dia, ele expeliu uma seda de si e se assegurou em um graveto, em um galho, uma superfície firme qualquer, e ali ele foi envolvido num casulo. E ali dentro daquele casulo se dá o processo doloroso de transformação. Para que depois ele saia livre, leve, voando com as suas belas asas na forma de uma borboleta. E aí a gente imagina, claro, nós, espíritos, estamos aqui no corpo orgânico, no corpo físico. É o nosso casulo, dentro do qual a gente atravessa esse deserto, essa estrada de Damasco, essa transformação dolorosa às vezes, mas que nos traz também as alegrias, as consolações, os amores, a convivência, o contato com o outro. Tudo isso faz parte do processo. E aí é onde entra a misericórdia infinita, o amor infinito de Deus, nosso Pai. Porque é um processo doloroso? É um processo doloroso, sim, difícil, muito difícil. Mas nós não estamos sós, relegados à própria sorte, jamais. Estamos rodeados de benfeitores, amigos, encarnados e desencarnados. E imaginem um trabalho bem feito de individuação consciente, quando nos libertarmos do casulo, que é o corpo, sairmos com lindas asas, metaforicamente falando, espíritos novamente livres, devolvendo aquele corpo, esse corpo abençoado para a Mãe Terra. Toma a mãezinha de volta, esse casulo, porque eu estou livre de novo. E melhor. Estou retornando melhor. Individuado. Então, é bom a gente refletir no exemplo. A gente teria vários outros exemplos belos, mas esse da borboleta foi muito bem escolhido pelo próprio Carl Gustav Jung. Eu amei. Então, eu não tenho essa autoridade para mudar. Tá ótimo assim. Então, minha gente, a busca do significado na existência humana deve expressar-se no rumo da individuação. O que equivale dizer da própria identidade. Eu tenho que estar buscando a minha identidade real. Quem realmente sou eu? Eu não sou, eu estou, Lelis. É uma personalidade. E a doutrina espírita nos ensina que uma personalidade é transitória. O ego é transitório.
mas que ela vai se agregar, vai somar-se à individualidade que sou, o self. Nesse momento, estamos aqui, no casulo, sobre a crosta da Mãe Terra, evoluindo. Mas nós vamos chegar ao termo dessa jornada e vamos ter que deixar o casulo. Será que estamos construindo belas asas de forma consciente, nos individuando? Individuando é diferente de individualizando, ou de nos entregarmos à patologia do individualismo, do egotismo. Individuação é exatamente o contrário, é no contato com o outro eu me tornar eu mesmo. E refletir isso para o outro. Então, a benfeitora continua aqui. Como disse, equivale dizer da busca da própria identidade, que não se circunscreve ao conceito de individualismo, mas de individualidade. Ou seja, eu sou eu, você é você, mas nós formamos um conjunto maravilhoso. E estamos todos conectados à divindade porque ela reside na própria intimidade do ser, que induz ao conhecimento real do que se é, e não apenas do que se parece ser no turbilhão das exterioridades do ego. Aí a gente volta àquelas palavrinhas. O que compõe esse turbilhão das exterioridades do ego são as atrações mundanas, a competição, a busca pelas conquistas horizontais, em primeiro lugar. Não que elas sejam condenáveis, não é isso, mas elas devem ter o seu lugar, não sobrepor-se à busca da individuação. Na verdade, são exercícios. A nossa luta no mundo material, através da profissão, dos negócios, das atividades profissionais, são exercícios para o nosso desenvolvimento das nossas aptidões, qualidades, virtudes, e não para se tornarem o objetivo primacial da existência. Nada disso. Então, cada coisa no seu devido lugar. Nesse turbilhão estão as atrações, as distrações e, sobretudo, as ilusões. É preciso que nos libertemos desse conjunto de valores, muitas vezes negativos, ou que nós transformamos em negativos. E aí, na imagem, nós vemos um indivíduo começando, ainda está num casulo pequeno, fresco, né? Tenro, um casulo ainda tenro. À sua frente tem o mundo inteiro. Ele está começando a sair do mundo interior, porque a gente sabe que o processo reencarnatório leva alguns anos. Mesmo depois do berço, ainda estamos, por alguns anos, no processo reencarnatório. Então, nós estamos mais no mundo íntimo do que no mundo exterior. Estamos conhecendo, nos integrando ao mundo exterior. E aí temos os livros, a vida de relação com as pessoas, com a cultura, com o mundo, numa palavra. E aí nós vamos perdendo as raízes, vamos nos desconectando por falta de cultura espiritual. A maioria de nós, pais, hoje em dia, infelizmente, eu não sei se eu posso dizer maioria, mas muitos, não dão a mínima para a religião ou para a religiosidade. Não precisa ter uma religião específica, mas que tenha religiosidade, conexão com a divindade. E aí os filhos crescem com a ausência desse elemento tão importante. E aí como vai ser o processo de individuação? Muito mais doloroso, muito mais difícil. Na estrada, durante a nossa jornada,
nós temos muitas dúvidas. É natural que estejamos buscando o sentido para a nossa existência. Muitas vezes acontece uma desgraça, que nos traz uma dor terrível. Já vimos, quem nunca viu um caso de um ente querido, por exemplo, na mais tenra idade, cheio de vigor, de planos de saúde, de vida, de repente é levado de volta para a espiritualidade. Um acidente, uma síncope, um mal súbito, nos tira aquela pessoa tão querida, tão amada. E num desses momentos é que surge a pergunta: qual é o sentido? Por quê? Por que assim? Por que isso? As dúvidas vêm, é natural. E quanto maior a fé, mais fácil vêm as respostas, por conta da conexão com a divindade que se encontra na intimidade, pois Jesus disse: o reino dos céus está dentro de vós. Mas, infelizmente, nós nos mantemos desconectados. A maioria. De novo, não sei se eu posso afirmar maioria, mas, certamente, um grande número de irmãos e irmãs ainda estão desconectados por falta dessa busca interior. Absorvidos que estamos pelas questões meramente materiais e mundanas. Vamos avançar. Deixa eu tomar um fôlego. A emoção, a carga emocional é forte, não é? Mas é assim mesmo. Isso é bom. Então, a benfeitora diz que para que ocorra a individuação, trata-se de um esforço que deve ser envidado ou investido, empregado, para que se alcance a perfeita consciência da sua realidade. Qual a minha realidade? Sem disfarces, como realmente cada um é. Sem o conflito de somente apresentar-se com características que não são verdadeiras. É o que fazemos. É duro ouvir isso. Não é muito agradável ouvir isso, mas é o que fazemos. Nós apresentamos características ensaiadas. É a persona. E a persona é um dos construtos psíquicos que nos impede, que são obstáculos para o processo de individuação. Compreende-se que se trata de um esforço titânico, sinônimo de gigantesco, porque o arquétipo luminoso do self apresenta-se como um tentamen, ou uma tentativa, que pode ter repercussão perturbadora e inesperada. Como no caso da autopresunção de desejar tornar-se um super-homem. Isso aconteceu com Nietzsche, que é citado por Joana de Ângeles, ele que criou, assim diz, a partir da obra Assim Disse Zaratustra, Übermensch. É alemão, a gente tem dificuldade de pronunciar. Übermensch é a pronúncia alemã para uma tradução livre de super-homem. Então, ela nos recomenda que isso é uma presunção, seria uma presunção nossa, nos tornarmos um super-homem. Não é essa a ideia da individuação. E ela ainda diz, conforme foi sonhado por Nietzsche, no seu delírio masoquista, e aí ela fala também, menciona também, como alternativa ao super-homem, um homem-deus, que foram delírios de Nietzsche. E daí, uma curiosidade, foi de onde surgiu a ideia do super-homem, né? Superman norte-americano, desse delírio. E Nietzsche, não sei se todos sabem, ele foi um filósofo e filólogo, crítico cultural, poeta e compositor, nascido na Alemanha no século XIX. Escreveu textos que criticavam a religião, a moral, a cultura contemporânea,
filosofia, ciência, e exibindo uma predileção por metáfora, por ironia e aforismos. Voltando ao nosso tema. Opa. Minhas letrinhas. Ah, está aqui. Depois das dúvidas, é claro que nós vamos, de acordo com a nossa busca, com esse esforço que, segundo sugere a nossa benfeitora, esse esforço hercúleo, nós vamos encontrar as respostas. E as respostas virão. Ela diz que a existência, segundo Jung, né, o significado de individuação, segundo a teoria junguiana, é que a existência se realize como individualidade do self. E aí a gente faz um contraponto ao ego. O que predomina? Alguém responderia? Na nossa existência, na existência individual, cada um de nós permite que se destaque o self ou o ego? Então, era para ser, a nossa existência era para se realizar como a individualidade do self, ou seja, do ser imortal que somos. Mas não é, ainda. Por enquanto, ainda não é. Deixa eu me encontrar aqui. Vamos para a próxima. E também como perfeita integração do si mesmo, que é sinônimo de self. Estamos falando da mesma coisa, da sua totalidade. Totalidade de quem? De você, de cada ser, de cada indivíduo que é imortal, transitoriamente ocupando esse casulo, o corpo físico. E essa integração é exatamente entre ego e self. Aí a gente lembra do que afirmou Jung, definindo consciência. Foi perguntado a ele, o que é consciência, afinal? E ele respondeu, consciência é a relação dos conteúdos do inconsciente com o ego, desde que essa relação seja percebida como tal pelo ego. Então, aí vem a pergunta. Eu percebo que há uma relação entre essas duas instâncias de mim mesmo? O inconsciente, o meu inconsciente pessoal, onde eu tenho um material psíquico muito amplo, muito vasto, e que influencia muito na minha conduta, no meu comportamento. Eu estou consciente de que esse conteúdo vem à minha consciência e me influencia para que eu faça ou deixe de fazer certas coisas? Estou consciente? Então, se não, então eu não sou consciente. Eu estou alienado. E já que eu estou alienado, eu necessito urgentemente do processo de individuação de forma consciente. Isso exige um grande confronto em luta contínua com os constructo, agora em latim, constructo do inconsciente, que são os arquétipos, os complexos, tudo aquilo que a gente já vem estudando desde os primeiros encontros, a sombra, os mecanismos de fuga, os complexos, todos aqueles conceitos que a gente tem visto que são conteúdos do inconsciente. Eliminando ou iluminando as pesadas condensações da sombra, das experiências dolorosas umas, infelizes outras, abençoadas algumas e frustrantes diversas. O que não, complementando aqui, né, eu esqueci desse pequeno fragmento aqui, como perfeita integração do si mesmo, da sua totalidade, seria como deveria ser a existência. O que não significa sua perfeição, a nossa perfeição na existência. Quando encontramos a nossa totalidade,
A plenitude, como eu já disse, o Eurípides também, em outros encontros, plenitude não é sinônimo de perfeição. Plenitude significa inteireza, totalidade, eu estar em contato comigo mesmo, com a minha essência, com o ser real que sou. E não só a partir do ego para o mundo exterior e seus interesses, suas ilusões, suas distrações e atrações, que eu tenha vida interior. O que não significa, novamente, sua perfeição. Porque a perfeição constitui um ideal, é um objetivo maior para o qual estamos caminhando devagarinho, existência após existência, experiência após experiência, adquirindo conhecimento, valores, princípios, desenvolvendo virtudes, crescendo numa palavra, para Deus. E aos poucos alcançaremos o nível em que Jesus se encontra e, por isso, ele foi designado pela divindade, pela consciência cósmica, como nosso guia e modelo, e foi enviado para nos salvar nessa concepção, não naquela concepção salvacionista gratuita, né? Isso não existe. É bom deixar claro. Então vieram algumas respostas, e como o tempo não urge, mas ruge, vamos prosseguir. Toda a trajetória existencial humana tem por finalidade a conquista da individuação, que ainda do ponto de vista filosófico pode ser considerada como o processo através de cujo princípio pode-se diferenciar o individual do universal, conseguindo uma identidade própria. Como a figura mostra, nós temos a ideia do alcance dessa identidade, separando o indivíduo do todo, mas não separando no sentido de aliená-lo, de isolá-lo do grupo. Não, é exatamente o contrário. Ele estar consciente de que é um indivíduo que compõe o grupo e que deve contribuir, colaborar para o crescimento do grupo. E é exatamente fazendo a felicidade do outro que nos tornamos felizes. Isso já está bastante decantado, sedimentado, de tanto que os bons espíritos nos falam sobre esse princípio. É na felicidade, é promovendo a felicidade do outro que nos tornamos felizes. Então, nos tornando indivíduos conscientes em nossa totalidade, conectados com a nossa natureza divina, teremos maiores e melhores condições de contribuir para uma sociedade mais justa, mais feliz, mais suave, uma vida mais gratificante. Somente aceitando a vida, que é a realidade existencial, conforme é, e trabalhando para que se apresente melhor, desenvolvendo o auto-amor, precisamos nos dar mais respeito, nos transformar, nos intelectualizando e nos desenvolvendo nos conceitos da moralidade. Valores, princípios. A gente tem visto aí, é tão angustiante, gente, tão angustiante ver o que a gente tem visto aí nos últimos 15, 20 anos. A desconstrução das conquistas tão valorosas, tão valiosas, como a estrutura familiar, os princípios ético-morais de convivência, o respeito às diferenças. E a gente vê isso sendo atacado, sendo vilipendiado e minimizado, como se fosse coisa das antigas, demodê, coisas que já não fazem mais sentido. Para algumas mentalidades é assim, é como se fossem coisas ultrapassadas, os valores, os princípios, e não conseguem perceber
que são conquistas alcançadas a duras penas por longos séculos. E agora vem nós sabemos, né, que o planeta está com diversas camadas de espíritos que estão recebendo aí sua última oportunidade para se emendar antes de serem recambiados para um planeta mais adequado às suas condições evolutivas. Eu já estou rezando todos os dias, orando a Deus para que eu não esteja nesse grupo, né? Eu quero ficar aqui na nossa querida Gália, na concepção grega antiga, né? Gália, que é hoje chamada de Terra. Eu gosto muito daqui, então eu quero fazer o maior esforço para ficar por aqui. Então, o auto-amor. O que é auto-amor? É cuidar de si, dar-se valor, dar-se respeito, se transformar para melhor, fazer um esforço diário para desenvolver qualidades, aptidões, virtudes, habilidades. Não gosto de ler, não, tá, é preguiça mental. Tira isso, você se ama, tira isso da sua cabeça, tira essa pedra do seu caminho. Vamos ler com alegria, com prazer, porque ali não é simples leitura mecânica, é aquisição de conhecimento, é crescimento individual, é desenvolvimento da personalidade, que vai influenciar diretamente no desenvolvimento da individualidade imortal que somos. Então, respeito por si, autotransformação, intelectualização e moralidade, a fim de poder entender e participar da convivência com as demais pessoas, transformando o mundo para o nosso querido planeta de regeneração que está por vir, que está chegando. Todo o seu esforço deve ser direcionado em favor da superação dos impulsos dos instintos agressivos e de natureza egóica, desenvolvendo os sentimentos de identificação com a harmonia e o bem-estar, com os labores da solidariedade que fomenta o progresso de todos, a autoiluminação. Como Eurípides falou agora há pouco, esse é o nosso objetivo. Estamos aqui numa egrégora buscando esse objetivo, a autoiluminação, através do legado maravilhoso, riquíssimo, da benfeitora Joana de Ângeles, sob a observação e os cuidados de Jesus. Ela é uma serva fiel de Jesus, até onde sabemos, há 2000 anos, há 2020 anos. Serva fiel. Desde quando ela se apaixonou, no bom sentido da palavra, pela personalidade sublime de Jesus, como ele se apresentou na Terra para a humanidade. Foi imolada sob as chamas impiedosas, ao lado do próprio Filho, em nome de Jesus. E vem seguindo, nesses últimos 20 séculos, para construir esse legado que agora nós estamos estudando. Olha que beleza. Não foi por outra razão que Jesus enunciou que o reino dos céus está dentro de cada indivíduo, propondo a reflexão profunda e a autoconquista como meios para a libertação das anteriores aquisições alienantes e dos desejos do ego presunçoso. Essa é uma característica primacial do ego deseducado. Cuidemos para que o ego não fique com uma conotação pejorativa. O ego é uma necessidade, ele é um vaso psíquico que suporta a existência física, mas ele precisa de educação, ele precisa de cuidados, de zelo. Nós precisamos harmonizá-lo através do esforço consciente, para que o ego seja útil fazendo o seu papel para o qual ele foi criado. Porque ele não tem personalidade, existência própria. O ego não tem existência própria. Ele é uma instância transitória do eu real, do espírito que somos. Quando a gente desencarna,
abandonamos o corpo físico, ele é despotencializado de imediato, começa a perder a sua pujança, e vem a consciência mais ampla, mais expandida do espírito imortal, do espírito livre que somos. E aí a gente lembra que, ao nos recolhermos para a intimidade de nós mesmos, estamos indo a caminho de Deus. Como disse Jesus, o reino dos céus está dentro de cada indivíduo. Que ninguém se sinta desfavorecido, porque ninguém é. Nós costumamos terceirizar as orações. Estou precisando de prece, faz uma prece aí para mim. Tudo bem, às vezes a pessoa está num estado que a impede realmente, um estado de perturbação temporária, e aí as preces dos companheiros ali em torno vai amenizar, vai ajudar muito, com certeza. Mas, via de regra, segundo a vontade de Deus, o Criador, todos nós temos essa conexão própria, direta com a divindade. E quando nos propomos a encontrá-lo, encontramos. Desse modo, a busca da individuação é também a maneira psicológica de encontrar-se o melhor meio para o bom relacionamento com o si mesmo, com o outro, com a sociedade. É tão lindo, né? Ver um grupo de pessoas se amando, exercendo a fraternidade, o amor, essa troca maravilhosa de vibrações, de alegria. O mundo está caminhando para isso, graças a Deus. E nós estamos aqui unidos, trabalhando para isso, começando por nós mesmos, por nós próprios. Não se pode viver de maneira saudável sem considerar-se a presença de outrem no contexto social, sendo, por sua vez, o outro daquele. Assim como eu estou vendo aquele como o outro, ele também está me vendo como o outro. Então, nós somos reciprocamente o outro. E é nessa beleza dessa descoberta que nós aprendemos a amar-nos e amar o próximo. E de forma, por conseguinte, por consequência, estaremos amando ao Criador, nosso Pai. Esse processo é longo e não se dá de um para outro momento. Ainda segundo o mestre de Zurique, são palavras de Joana de Ângeles, segundo o mestre de Zurique, que é Carl Gustav Jung, a primeira fase da existência humana é dedicada ao desenvolvimento e à formação do eu, ou ego. É a mesma coisa. Então, estamos formando o ego. Como vimos lá nos primeiros slides, aquele menininho que, numa porta aberta em forma de livro, olhando para o mundo para o qual ele está chegando e começando a conhecer. Então, aí é a fase do início da formação do eu, ou ego. Posteriormente, a partir dos 40 anos, tem início o crescimento que conduz o ser à conquista de um si mesmo psíquico integrado. Mas o que é integrado? Que abrange toda a psique, né? Abrange o inconsciente e a consciência, e todas as instâncias psíquicas. É a totalidade. É estar consciente da própria existência, de quem realmente se é, autêntico, sem as máscaras no sentido negativo. Porque, enquanto na vida de relação, no mundo físico, precisaremos usar a persona de maneira positiva para podermos desempenhar os nossos papéis de pai, de filho, de esposo, de esposa, de profissional. Cada contexto é uma persona, mas isso do ponto de vista positivo. Mas o que ocorre, muitas vezes, é que nós temos personas negativas. Então, é isso que temos que cuidar para não acontecer, ou para reduzir até nos livrarmos disso, nos tornarmos
quem realmente somos, alcançarmos essa integração entre ego e self, alcançando assim a nossa totalidade. Então, queridos amigos e amigas, chegou a hora de vocês, tá? Vocês agora vão falar. Eu estou muito tagarela, chega. Eu queria, assim, agradecer muito, porque o encontro de hoje, ele foi foi muito tocante, né? Eu já fiz as minhas considerações em relação à primeira parte, e o Lelis iniciou falando da importância da arte, né, na nossa vida. E aí a arte, ela dialoga com a gente, a espiritualidade dialogando com a gente, antes mesmo da gente se reconhecer como ser espiritual. E durante toda a fala de vocês, me veio muito a lembrança forte da Mariane, quando começou a se apropriar de algumas questões do mundo mesmo, muito adolescente, fervilhando de ideias, e eu me lembro de um livro que chegou às minhas mãos, Fernão Capelo Gaivota, um livro que me impactou muito, mas quando eu assisti o filme, porque aí o filme trazia, né, um filme inteiro, grandes questões, como a minha irmã ri de mim até hoje, como é que você assiste várias vezes um filme que não tem uma pessoa, só tem gaivota? Né? E eu falava, um dia você vai descobrir a beleza. Uhum. E aí a beleza do filme também me arrebatou muito pela trilha sonora, que era do Neil Diamond. Né? Eu já sou uma mulher experiente, né? Uma avó. E aí hoje eu reencontrei essa mesma beleza. Né? Eu fiquei desconectada um tempo da minha vida, exatamente naquela fase dos ganhos materiais, muito longe da pessoa que eu sinalizava ser. Eu dei uma congelada. E a vida veio me direcionando a estar agora reencontrando aquele mesmo frescor, né, de querer entender coisas, de não aceitar as coisas como elas são, de querer me entender, né? Então, assim, para mim, hoje, é muito emocionante, sabe, esse reencontro comigo mesma, através da fala de vocês. Então, minha gratidão. Entendi perfeitamente a colocação da Raimunda, desse medo que a gente tem de se deparar com esse lamaçal de emoções, com essas culpas, né? E é um medo mesmo, isso é normal que a gente tenha, mas a gente, como Eurípides falou muito firmemente, a gente vai sendo capacitado para ir de encontro a isso tudo, para a gente se redirecionar na vida, que é essa nossa função aqui, né? Então fica aqui minha gratidão. E eu gostaria de falar também. Sim, Raimunda. Esse negócio que a Mariana falou me faz chorar muito. Eu choro muito durante essas coisas. E penso que eu sou o nada, né? Sou o nada. Mas uma coisa que eu queria falar hoje, quando você começou, foi a respeito de você ir paulatinamente tratando desses assuntos que são tão profundos. Porque, para mim, falando, né, é um beabá. Eu tenho capacidade de ir degustando essas palavras e aproveitando para pensar, porque se eu deixar para pensar depois, eu me perco. Então, enquanto fala, eu penso, eu analiso. Então, é como se fosse mesmo um beabá. Porque não é igual a criança, quando no colégio vai começar a ler, sei lá o quê. Então, parabéns, tá, gente? Obrigado, Raimundinha. Nós ficamos muito gratos a vocês pelo feedback, né? Porque, na verdade, não há nada nosso aí. A gente só tenta não distorcer o pensamento da benfeitora. É um legado que a ela pertence a Jesus, ela mesma atribui tudo a Jesus, nosso mestre querido, né? O amigo incondicional de nossas almas. Então, elevemos esse sentimento de gratidão a Jesus, é para ele, o mérito é dele. A gente só tenta não estragar o que já está pronto, feito pelo esforço,
pela dedicação, pelo amor da benfeitora Joana de Ângeles. Mais alguém? Sim, eu gostaria de falar um pouquinho. Eu fico pensando, sempre lembrando disso, assim, o tanto que a gente é abençoado pela doutrina espírita, né? Porque assim, muitas das coisas que muitas pessoas não têm consciência daquilo que elas sentem como dor, né? Não entende por que está passando por todo um processo, nós já temos essa consciência. E eu acredito que nós, espiritualistas, a gente precisa ter muito cuidado com esse sentimento da culpa mesmo, que vocês têm trabalhado tanto com a gente, porque isso nos derrota muito. Quando a gente mergulha nesse sentimento, a gente deixa de se reconhecer. A gente não individualiza, não, como é que é? É isso mesmo, tá certo. A gente não individualiza, porque a gente entra num processo de até obsessivo, auto-obsessivo, né? Então, se essa iluminação interior, ela é uma construção que a gente merece. A gente merece porque a gente está aí nessa luta, nós temos presença divina em nós, né? Então, nós merecemos isso. Então, essa conquista é merecida. Eu acho que um grande ponto que vocês têm trabalhado e que a gente precisa realmente ter um olhar muito amoroso para nós mesmos é nessa questão de reduzir essa culpa, reduzir essa exigência excessiva. Porque se a gente for olhar, muito do nosso comportamento é super exigência. E isso é doentio, né? E a gente precisa perceber, olha, quantas oportunidades a gente está tendo de estar numa doutrina que nos descortina tantos esclarecimentos. E como isso, a gente tem que usufruir com amor disso, né? Usufruir com muito amor, eu penso. Verdade. Obrigado, Carmen. Muito bem, Carmen. Mais alguém? Pode ser que alguém esteja querendo falar e não abriu o microfone, né? Não é isso? Ok. Então, nós vamos devolver a palavra ao nosso companheiro Eurípides para que ele faça o encerramento. Obrigado, Lelis. Só registrar aqui uma indicação do Zé Wilson, de um livro para todos os irmãos e irmãs que queiram, né? E possam ler como um feedback, intitula-se Mulheres Fascinantes, a Presença Feminina na Vida de Jesus. Mulheres Fascinantes, a Presença Feminina na Vida de Jesus. É uma indicação do Zé Wilson. Então, caros irmãos, queridas irmãs, vamos nesse momento, então, elevar os nossos pensamentos até o mais alto. Nesse momento inicial de encerramento, agradecendo aos bons espíritos, agradecendo à benfeitora Joana de Ângeles por esses belíssimos ensinamentos que ela tem nos trazido, agradecendo a Jesus, nosso guia e modelo, por estar sempre ao nosso lado, através do seu evangelho, dos seus mensageiros. Sobretudo, agradecendo a Deus pelo dom da vida, por essa oportunidade bendita de estarmos aqui sorvendo na crosta terrestre os conteúdos necessários para levar-nos a degraus mais evoluídos na nossa caminhada evolutiva. Rogamos aos mensageiros do Cristo nesse momento jorrar sobre a cabeça de cada irmão presente em nosso encontro, bem como daqueles que hoje não puderam participar, fluidos balsâmicos, que esses lenimentos penetrem em nossas células físicas e perispirituais, levando-nos à harmonia tão necessária nessa caminhada, nessa jornada que ora labutamos. Que esses fluidos que agora estamos recebendo
possam ser levados por nós a todos aqueles que convivem em nosso lar, em nosso meio social, espargindo-lhes em forma de paz, de harmonia, de disposição e de saúde. Agradecemos por todas essas benesses. Que possamos ter um final de noite tranquila e reparadora, e um domingo também tranquilo e reparador. E que na semana que vem, todos nós possamos nos encontrar para juntos estudarmos mais alguns ensinamentos da série psicológica Joana de Ângeles no nosso curso Em Busca da Iluminação Interior. Assim, então, em nome da equipe espiritual, de Jesus, sobretudo de Deus, é que declaramos por encerrada a nossa reunião de estudos da noite de hoje, rendendo graças a Ele, e que assim seja.